A graça e a paz de Jesus, uma boa noite a todos. Hoje eu me encontro aqui, com vocês no canal Transformados pela Contemplação, com o objetivo de discorrer sobre a oração e a fé. É um assunto que me toca muito, da qual estou também necessitada a colocar em prática, receber do Senhor mais fé, mais empenho na oração secreta, que é uma oração que agrada muito o coração de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo venha guiar esse momento, esse estudo, e nós venhamos ser agraciados com o conhecimento e a sabedoria do Senhor. Lucas capítulo 18, versículos de 1 em diante, diz assim. Aqui fala da parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, qual é a oração que os filhos de Deus têm negligenciado? Muito têm negligenciado. Negligenciam a oração, especialmente a oração secreta, e isto muito. Eu tenho percebido que de muitas igrejas e denominações, inclusive da minha, a gente se demora muito em vídeos de orações, de pastores, e não é errado a gente ouvir uma oração, ser edificado com uma oração. Contudo, meus irmãos queridos, não negligenciemos a oração, especialmente a oração secreta. Mateus 6, verso 6 diz o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esta é a oração que nós temos muito negligenciado. E qual é o canal que a graça de Deus usa para se fazer presente dentro do homem, queridos? A graça de Deus vem à alma pelo conduto da fé. A fé, ela precisa ter um lugar muito especial em nossa vida, irmãos, porque a graça de Deus, ela vem à alma pelo conduto da fé. E a fé, ela é aperfeiçoada pelo ouvir, pela palavra de Deus, né? Qual é a principal característica da verdadeira fé? Sabe qual é? A verdadeira fé se apodera e reclama a bênção prometida antes que esta se realize. Ora, que coisa linda e maravilhosa! Como assim? A verdadeira fé se apodera e reclama a bênção prometida antes que esta se realize. Amém? Para que reclamemos uma bênção prometida, precisamos conhecer qual é esta bênção, qual é esta promessa. Precisamos nos familiarizar com a palavra, para que através da verdadeira fé nós possamos nos apoderar e reclamar esta bênção, antes mesmo que ela se realize. Então essa é a principal característica da fé. Nos apoderarmos e reclamarmos a bênção prometida antes que esta se realize. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Como devemos enviar nossas orações para dentro do segundo véu, lá para onde Cristo entrou, no Santo dos Santos?
no lugar santíssimo do santuário celestial, onde ele se encontra? Como devemos enviar nossas orações para dentro do segundo véu? Pela fé. E fazer com que nossa fé se apodere da bênção prometida e a reclame como sendo nossa. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Fazer com que nossa fé se apodere da bênção prometida. Nós não podemos nos apropriar, queridos, de uma bênção que não foi prometida. Mas aquela que foi prometida pelo Senhor, nós podemos reclamar. O Espírito Santo, a transformação da nossa vida, o nosso sustento, o bem-estar da nossa família. Mas nós precisamos, meus amados, estar fazendo a vontade de Deus, sendo filhos e filhas obedientes à palavra do Senhor. Depois que orarmos assim, dessa maneira, pela fé, o que mais precisamos fazer? Devemos então crer que recebemos a bênção, porque nossa fé se apoderou dela e, segundo a palavra, ela é nossa. O que a Bíblia diz? Marcos 11:24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo quanto em oração pedirdes, mas como nós já vimos aqui, tem que ser o quê? Algo que já foi prometido pelo Senhor. Nós temos que pedir a Deus, irmãos, aquilo que já foi prometido pelo Senhor. Senhor, concretiza a tua promessa em minha vida. Eu quero ser curada. Eu quero ser transformada. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero viver no campo. Eu quero, Senhor, viver ali um testemunho vivo. Tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, nós podemos reclamar pela fé. Porque está escrito que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Isto é fé, queridos. É fé pura. O crer que recebemos a bênção, mesmo antes que a vejamos. Ô glória! Isso é fé pura. É crer que recebemos a bênção. É orar e já agradecer a Deus, porque o Senhor já nos respondeu a oração. Foi assim, era assim que Jesus orava. Quando ele ressuscitou a Lázaro, ele disse: graças te dou, Senhor, porque tu me ouvistes. Antes mesmo de um milagre acontecer, Jesus já agradeceu a Deus, porque ele sabia que ele iria ressuscitar a Lázaro. A verdadeira fé, meus irmãos, baseia-se nas promessas contidas na palavra de Deus. E apenas aqueles que obedecem a essa palavra podem reclamar suas gloriosas promessas. Apenas aqueles que obedecem a essa palavra. Como que nós iremos reclamar as gloriosas promessas de Deus se nós não obedecemos a sua palavra, irmãos? Nós precisamos obedecer essa palavra. Nós precisamos obedecer o que está nas Escrituras para que possamos reclamar as preciosas e gloriosas promessas do Senhor. Sobre a oração, que conselho nós temos? Muitos conselhos, mas hoje eu quero trazer para vocês estes conselhos aqui. Deveríamos empregar muito tempo em oração particular. Eu preciso disso, meus irmãos. Eu trago para vocês algo que eu preciso. Eu preciso empregar mais tempo na oração particular. E você? Cristo é a videira e nós as varas. E se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira, nós não temos forças. Olha que coisa interessante. Se desejamos crescer e florescer, irmãos, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva que é Cristo. Pois separados da videira que é Cristo, nós não temos forças. Então, devemos empregar tempo na oração particular, porque na presença de Jesus nós conseguiríamos, ou iremos conseguir a nutrição e a seiva que nós iremos precisar como ramos da videira verdadeira. Disse o anjo: cingi a armadura e, sobretudo, tomai o escudo da fé, pois isto resguardará o coração,
a própria vida dos dardos inflamados do maligno. Que nós venhamos cingir, meus irmãos, nos cingir da armadura de Cristo. Lá de Efésios capítulo 6. Mas, sobretudo, o escudo da fé. Por quê? Porque o escudo da fé vai nos resguardar o coração. Vai nos resguardar a própria vida. De quê? Dos dardos inflamados do maligno, que a todo tempo se levanta contra nós para nos atingir. É preciso, meus irmãos, nos cingir dessa armadura, através da fé, através da oração, através do estudo da palavra de Deus, através do testemunho cristão. Amém? Através de uma vida coerente com a palavra de Deus, nós aí estaremos nos cingindo com esta armadura, principalmente o escudo da fé. E qual é uma das estratégias do inimigo para que percamos esse revestimento, para que percamos esta armadura, este escudo da fé? Qual é, irmãos, a estratégia que o inimigo tem usado? Se o inimigo puder levar os desanimados a desviar de Jesus os olhos, a olhar para si mesmos e ocupar-se com sua própria indignidade, em vez de considerar a dignidade de Jesus, seu amor, seus méritos e sua grande misericórdia, ele lhes tirará o escudo da fé e alcançará seu objetivo. Meu Deus! E eles ficarão expostos às suas terríveis tentações. Os fracos, portanto, deverão olhar para Jesus e crer nele. Então, exercitarão a fé. Eu sou fraca, irmãos. Eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso crer em Cristo para que eu tenha a minha fé exercitada. Então, qual é uma das estratégias que o inimigo usa para que nós percamos esse revestimento? Ele usa, meus irmãos, as distrações. Ele usa, meus irmãos, as dificuldades para que nós tiremos, desviemos os nossos olhos de Cristo e olhemos somente para nós. Olhando para nós, nós não vemos saída. Por quê? Porque nós somos fracos, meus irmãos. Nós somos indignos. Mas olhando para Cristo, seu amor, seus méritos, sua grande misericórdia, nós iremos sermos fortalecidos, iremos continuar com esse revestimento da fé, o escudo da fé. Nós precisamos deste escudo, meus irmãos, porque senão nós ficamos expostos às terríveis tentações do maligno e ele poderá nos abater sem esse revestimento da fé. Portanto, a minha oração nessa oportunidade é: venhamos, irmãos, estarmos revestidos a cada dia, que o Espírito Santo venha nos revestir dessa armadura, especialmente o escudo da fé. Que nós venhamos ter mais tempo de oração secreta, orar ao Senhor, derramar o nosso coração na presença do Senhor, fazermos como esta viúva, que era uma viúva, como a Bíblia diz aqui, né, no capítulo 18 de Lucas, uma viúva importuna, né? Era uma viúva que estava ali o tempo todo na presença daquele juiz para que ele resolvesse a sua causa. E aí a parábola conta que de tanto ela estar ali na presença daquele juiz, o juiz resolveu a causa dela. E Jesus diz assim: ora, considerai o que diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. No tempo certo, o Senhor vai responder a nossa oração, vai defender a nossa causa. Ó Pai eterno, Pai querido, Espírito Santo da promessa, nos ajude a permanecer firmes com o escudo da fé, no nosso secreto, na oração particular. Meu Pai, não deixe que a gente desanime. Nos ajude a exercer, Senhor, a oração secreta e a fé verdadeira e genuína. Estarmos ligados à videira verdadeira que é Cristo, obtendo dessa videira a seiva e a nutrição que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.